Olá, boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez de surpresa para a gente fazer mais um episódio do nosso programa de perguntas e respostas. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que sempre vêm aqui, sempre vêm participar do programa, mesmo o pessoal que deixa perguntas e comentários, especialmente no canal do YouTube. Muito obrigado a vocês. Eu sempre começo com as perguntas que vocês mandam antecipadamente. Eu prometo que eu vou voltar a fazer o programa nos horários certinhos, nos dias certinhos, como eu sempre fazia, né? Meu plano é voltar a fazer o programa sempre no domingo, que eu acho que é o dia melhor para a gente fazer junto. E para a gente bater um papo, é o dia que todo mundo tem mais tempo, então acho um dia bacana. Mas eu estou planejando fazer 2 programas por semana, a gente fazer no domingo, de repente, na quarta-feira, à noite, pode ser um dia legal também, que aí dá tempo da gente fazer um programa mais bacana, responder as perguntas de todos vocês. Então, quem estiver por aí, me dê um oi, quero saber se vocês estão me vendo e ouvindo direitinho, e eu vou começar hoje com algumas perguntas que vocês deixaram para mim nos comentários do YouTube. Então, tem umas perguntas legais que eu quero começar a elaborar. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Eu abri o chat para poder falar com o pessoal do Facebook também. Todo mundo aqui, maravilha. Aqui estamos. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Deixa eu poder compartilhar para que todo mundo possa participar também. Se vocês quiserem compartilhar, por favor, fiquem à vontade. É sempre um prazer ter mais gente aqui para a gente bater esse papo legal. Sempre um papo muito produtivo e muito bacana para todo mundo. Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui com todo mundo para ter certeza que a gente vai passar as informações para o máximo de pessoas possíveis. Aqui estamos e maravilha. Vamos lá, pessoal. Vou começar hoje com a pergunta da Yuri, que deixou no... Rogério, meu bem, boa noite. Que bom que você está aqui, maravilha. Vou começar com a pergunta que a Yuri deixou para mim no YouTube. Obrigada, querida. É um prazer sempre ter você aqui com seus comentários, as perguntas, as dúvidas. É maravilhoso. Vamos lá. Ela disse, Raquelzinha, meu vídeo, obrigada, ela está falando do vídeo do Gael e do Noah, em relação ao exercício do Place, que eu postei aqui no YouTube também. Ela falou, tem uma pergunta, como você lida com cães que lutam no Place? A minha cachorra fica muito bem quando tem comida envolvida, mas eu tenho tentado dar menos para que no futuro eu não precise usar a comida do dia para que ela obedeça os meus comandos do Place. O que acontece é que ela começa a reclamar quando fica impaciente. Ela uiva, late, sai do lugar e eu vou colocando ela de volta. Mas chega em um nível que ela começa a enlouquecer e correr pela casa. Quando chegar nisso, eu paro o exercício, coloco ela na garagem para que ela se acalme e tento de novo mais tarde. Estou fazendo errado? Não uso a coleira eletrônica ainda, pois estou juntando dinheiro. Então, uso apenas a guia unificada da K9 para dar direção. Muito obrigada pelos vídeos, sempre você é maravilhosa. Querida, um beijo enorme, muito obrigada por deixar sua pergunta e obrigada a você, tá? Por sempre assistir os vídeos aqui, isso é sensacional. O que acontece, tá? Um grande erro que às vezes muita gente comete em relação a exercício do Place é deixar o cachorro sem guia ou se afastar muito rápido ou muito cedo, né? Então, o cachorro normalmente aprende com muita facilidade, especialmente quando a gente usa coisas simples como uma guia unificada, a comida do dia e o espaço dedicado para o exercício. Não é tão complicado assim o cachorro entender que coisas boas vão acontecer quando ele está no Place. Então, você vai para o Place, deita, paga, tudo certo. O grande problema que a Yuri está descrevendo aqui é um problema que acontece com muita gente, que é justamente quando a comida começa a não acontecer com variações menores, com intervalos menores, e o cachorro simplesmente enche o saco, ele não está mais afim de estar ali. Então, para você, Yuri, como você está limitada só à guia unificada, o seu papel vai ser fique mais perto, ou seja, crie mais duração com mais proximidade. Por quê? Porque você não vai ter habilidade de corrigir a distância sem a coleira eletrônica, por exemplo, entendeu? Então, eu gosto de usar guias unificadas que são mais compridas, normalmente de 2 metros, como essa daqui que eu tenho. Então, ela facilita que você crie um certo grau de distância, né? Duração e distância são elementos importantes no exercício do Place. Duração e distância para que o cachorro volte a ficar no lugar. Eu acho que o exemplo da Yuri é um exemplo legal para vocês verem por que eu falo bastante. Às vezes eu tenho tocado bastante no ponto importante, que é de você poder intervir. A sua habilidade de intervenção e de correção no momento certo do exercício. Por quê? Porque eventualmente o cachorro vai querer sair do lugar. É normal, faz parte do processo. Então, sem uma habilidade maior, sem uma ferramenta que te permita intervir com mais facilidade, você vai ter um pouco mais de dificuldade nessa hora. Então, para casos como esse, quando a gente não tem todo esse aparato de equipamento na mão e você só está limitado a guia unificada, você vai ter que trabalhar muito mais tempo na duração, com menos distância e, eventualmente, criar um elemento, usar mais a sua linguagem corporal também, né? Você mudar e conseguir adicionar
um elemento que faça o cachorro repensar na possibilidade de sair dali. Linguagem corporal é uma coisa que vocês precisam aprender a observar. Todo mundo que trabalha com cachorros eventualmente faz isso, então exige muito menos palavras, mais posicionamento, é um trabalho mais manual, tá? Então, uma coisa que eu poderia sugerir para você, Yuri, é o seguinte: para quem não pode investir na coleira eletrônica ainda, porque o equipamento é bem mais caro, pensem na Proncolor como alternativa, tá? Eu falo bastante da Proncolor para passeio, mas ela é uma ótima ferramenta para treinar dentro de casa, principalmente essas coisas em relação à questão do place, tá? O vídeo que eu postei para vocês da Valentina, que é a qualquerzinha que eu estou trabalhando, a Valentina só tá na Proncolor por enquanto, tá? Então, ela é uma ótima ferramenta porque ela te facilita um pouco mais. É mais leve para você fazer as intervenções e eu acho que você pode conduzir a questão da posição, a direção com mais facilidade, com mais clareza, tá? Eu falo isso porque durante muitos anos eu trabalhei só com guia unificada. E é muito mais difícil. Eu falo isso especialmente para pessoas normais, do dia a dia, que não necessariamente são treinadores de cães, são pessoas que querem ter uma resposta mais efetiva no treinamento e não necessariamente querem mergulhar nesse mundo, né? Então, eu acho que a Proncolor facilita, é uma ferramenta melhor para isso, né? Ajuda bem mais. Márcio, querido, Claudinei. Então, eu faria desse jeito, tá? Quando você fala aqui que em algum momento ela enlouquece e corre pela casa, isso me diz o quê? Que você tá na fase onde você deixou ela no exercício, ela entendeu o exercício, você se afastou o suficiente onde você não tem a ponta da guia na sua mão. É aí que eu quero chegar, onde o exercício começa a ficar mais manual para quem usa só esse equipamento, tá? E mesmo quando você está na fase da Proncolor, tá, gente? Pensem que, assim, distância é uma coisa que quando você começa a inserir distância no exercício, você vai ter que estar numa certa proximidade para intervir quando o cachorro sair do lugar, né? Então, se ela consegue sair do lugar, enlouquecer e correr pela casa, você perdeu a oportunidade de segurar a ponta da guia e nem deixar isso acontecer. Lembre que eu acho que o segredo para a gente evitar as explosões em qualquer situação, tá? Eu acabo falando mais disso em relação à reatividade na guia, mas isso não deixa de ser uma resposta de explosão, ou seja, o cachorro explodiu o limite de tolerância dele, ele quer sair dali de qualquer jeito. Se ele tem liberdade, ele vai fazer. Se ele pode correr pela casa, ele vai correr. Então, o segredo é você não deixar que esse momento aconteça. Ou seja, você tem a ponta da guia na sua mão, mesmo que você esteja sentado aqui, o cachorro esteja até ali, uma guia de 2 metros te ajuda. Agora, se você estiver trabalhando com uma guia muito curta, você vai ter que ficar um pouco mais perto. Então, o segredo dessa fase é você ter mais controle, ou seja, não deixe chegar nesse estado de alucinação. Dê uma olhada no vídeo da Valentina, eu acho que não sei se você deve ter visto, mas eu estou fazendo muita introdução de distração com quase nenhuma distância, ou seja, com pouquíssima distância. Eu estou muito perto dela nessa hora, né? Eu quero primeiro ter habilidade. Por quê? Porque como eu estou trabalhando com a Proncolor, eu quero ter uma habilidade manual de intervir, eu quero já criar todas as oportunidades dela errar no início para colocar ela de volta no lugar. Por isso que eu estou fazendo bastante a indução da posição de deitar. Facilita para o cachorro versus ele ficar sentado, tá? Então essa é uma parte importante do exercício também. Então lembre, só pule para a fase seguinte quando essa primeira fase você já masterizou. E o que eu quero dizer com isso é, se o seu cachorro ainda não tem total tolerância para ficar no place com duração, durante um tempo específico, mesmo com o ambiente sendo neutro, não dê tanta distância ainda. Então, um D de cada vez, tá, Yuri, querida? Mas obrigada mais uma vez por deixar seu comentário aqui. É sempre um prazer ouvir de você, viu? A Vera deixou um comentário legal aqui também. Ela disse o seguinte: nossa, tô agradecendo a Deus por ter conhecido o seu canal. Eu tô com um problema quase que igual ao que você relatou, só que é a filhote que tá agredindo a mais velha. Ela deixou um comentário em relação a um vídeo de um tempo atrás que eu postei sobre brigas entre fêmeas da mesma casa, né? Então ela disse, eu tô com um problema quase igual, só que é a filhote que tá agredindo a mais velha, sendo que a filhote é grande e a mais velha é bem pequena. Tô sem saber o que fazer, porque a filhote pega a menor pelo pescoço e não larga. Isso começou a acontecer depois que ela teve o primeiro cio. Agora, no segundo cio, tá insuportável. Ela já chegou a atacar e agredir a mais velha 3 vezes num dia só. E a última vez foi horrível, porque somos 3 pessoas para intervir na briga. E da última vez coloquei minha mão dentro da boca da filhote e acabei com a fratura exposta do dedo da mão. Foi desesperador. Minha cadela pequena está toda machucada, mesmo separadas ainda aconteceram 2 agressões. Estou completamente desorientada. Tenho 5 cães, 8 gatos, todos resgatados das ruas e nunca tive esse problema. Me ajude, por favor. Vera, querida, obrigada por deixar o seu relato aqui. E eu acho que relatos como o da Vera são relatos importantes para a gente entender com que frequência essas coisas acontecem, né? Infelizmente é muito mais frequente do que eu gostaria que fosse. As brigas entre cães da mesma casa têm acontecido
numa rapidez que é quase que imensurável. Eu falo para vocês, todo dia eu recebo mensagens como essa, né? E realmente me parte o coração. Então, são situações muito complicadas e às vezes a gente traz todos esses animais para viver com a gente não pensa no pior, né? Eu postei outro dia no Instagram do Indog uma foto, eu fiz um texto falando espere pelo pior, sempre espere que o pior aconteça, né? Eu sei que não parece ser um conselho muito motivador, porque parece que a gente está tendo um olhar pessimista para as coisas, mas a realidade é a seguinte: se você não está preparado para o pior, você sempre vai ser surpreendido. Se prepare para o pior, mas espere o melhor. Ou seja, a gente não pode só esperar que as coisas boas vão acontecer, a gente tem que realmente construir isso. Então, Vera, a minha preocupação em relação à sua pergunta aqui foi justamente porque quando você descreveu que 3 brigas, 3 ataques aconteceram no mesmo dia, isso significa que o seu espaço não está sendo tão bem gerenciado, né? E quando você descreveu ela como filhote pode ser até 8 meses, 9 meses, 1 ano. Tem muita gente que tem uma definição um pouco mais vasta em relação ao que é filhote. Mas a realidade é o seguinte: eu sempre falo para todo mundo que já passou por isso. Se você teve um problema, não espere o segundo problema acontecer. Se você teve um olhar diferente, um rosnado diferente, às vezes você nem precisa esperar a briga acontecer, que é o certo na realidade, né? Eu sei que muita gente não tem essa habilidade de ler e observar esses sinais, mas por isso é tão importante chamar ajuda profissional, presencial, especialmente nessa hora, tá? Eu advogo demais pelo uso da caixa de transporte. Vocês que estão aqui no meu canal, vocês sabem disso. Talvez seja um dos temas que eu mais falo aqui. Eu constantemente falo sobre o uso da caixa de transporte. Eu acho que sem ela, com o uso da caixa de transporte, você previne muita coisa. Você pode até falar, Raquel, mas é uma forma de gerenciar. É uma forma de gerenciar, mas por que não gerenciar o seu espaço, tá? Também é uma ferramenta que entra dentro de uma rotina com liderança, ou seja, o cachorro tem liberdade com você, quando você define dentro das suas regras. Então, é muito mais difícil você manter um grupo de cães seguro quando todos estão livres para fazer todas as escolhas erradas. Então, de novo, a caixa de transporte no dia a dia, gente, não é para o cachorro ficar preso dentro da caixa de transporte o dia inteiro, mas é um lugar para o seu cachorro descansar, para ele estar seguro quando você não pode supervisionar. É um mecanismo de gerenciamento e liderança também para quem tem grupos de cães, eu acho essencial, tá? Jogar o dado, esperar pelo melhor, nunca é uma boa opção. Se você tem que sair, se você tem que tomar banho, principalmente no início, tá? A Vera falou aí sobre esses cachorros tendo um filhote. Então, estou imaginando que tem um deles no contexto aí que não está aí há tanto tempo, né? Que um deles é relativamente mais novo. Então, independente se ele está na casa 2, 3 meses, 4, 5 meses, é importante que você... Na fase de filhote, eu dou muito pouca liberdade para o filhote, principalmente quando ele tem mais outros cachorros no contexto. Ou seja, todo o tempo que ele estiver fora, livre, ele vai estar livre, não, ele vai estar comigo. Vai estar comigo fazendo alguma coisa, engajando comigo. Toda e qualquer atitude do filhote é supervisionada, tá? Eu nunca deixo meus cachorros mais velhos darem lições nos filhotes. Eu não faço isso porque eu prefiro que essa orientação venha de mim. Eu não quero botar esse peso nas costas dos cães mais velhos, a decisão não foi deles de trazer mais um filhote para casa. E, ao mesmo tempo, quando eu tomo a frente dessa situação, eu já começo no tom certo na relação com esse filhote, tá? Então, Vera, assim, meu melhor conselho para você é: separe os cães de verdade, porque você falou que você tinha separado e outras 2 brigas aconteceram. Então, como foi que você separou? E tá aí de novo mais um exemplo do porquê que eu acho a caixa de transporte a melhor opção. Quando a gente fala de portõezinhos, esse baby gate, portãozinho de cozinha, ou quando a gente fala de um cachorro no quarto, outro na sala, as possibilidades de acidente podem acontecer porque um dos cachorros pode derrubar o portão, um dos cachorros pode pular o portão. Quando você tem um cachorro em cada ambiente, na hora que você vai abrir a porta, você pode abrir uma porta sem querer, o cachorro escorregar pelas suas pernas e passar. Então, eu quero minimizar o máximo possível da possibilidade de acidentes acontecerem, tá? Para quem mora em casa ou de repente tem cachorros maiores, construa canil, use canil de verdade. Canil de alvenaria é mais fácil construir, é mais barato construir um canil de alvenaria para quem mora em casa do que comprar uma caixa de transporte. Pode ser uma opção também. Eu gosto da caixa de transporte porque elas ficam dentro de casa, você tem muito mais chance de dividir melhor o dia do seu cachorro, manter o seu espaço mais limpo, enfim, uma série de outras vantagens, tá? Mas o que acontece, outro ponto interessante em relação à pergunta da Vera, que eu acho legal para vocês verem, ela disse: eu sempre tive cachorros, isso nunca aconteceu. Então, no último curso que a gente fez ano passado, eu falei isso para os alunos, eu falei: não é porque nunca aconteceu
que nunca vai acontecer. Então, às vezes, as pessoas perguntam, seu cachorro morde, seu cachorro faz isso e aquilo. A única resposta honesta que todos nós podemos dar é não sei, ainda não, até hoje não. Dependendo da situação, todos os cachorros podem reagir de uma maneira diferente, tá? Então, aí você tem um resultado de uma pessoa que se machucou, ela se machucou fisicamente, o cachorro está machucado, mas já a mais velha está machucada, e agora você tem um cachorro jovem, talvez com menos de um ano, que já experimentou essas batalhas, esses embates com o cachorro mais velho. Isso nunca é legal, tá? Então, Vera, separe os cachorros, se você puder investir em caixas de transporte, melhor ainda, tamanho certo para cada uma, chame ajuda profissional presencial, tá? Avalie de verdade a sua habilidade de fazer tudo isso, e assim, eu vou dar um conselho que eu sei que muita gente não gosta de ouvir, mas às vezes a pessoa está numa situação onde existe uma dificuldade financeira maior, você não pode investir, se os recursos são limitados, é hora de pensar em duas alternativas únicas que sobram para você, tá? Você tem disposição e vontade de aprender sozinho. Tá aí uma série de informações, eu faço o máximo de vídeos que eu posso possíveis na prática para as pessoas poderem replicar em casa, tem outros profissionais que fazem também, é você dedicar o seu tempo e a sua energia para reconstruir aquilo. Do contrário, existe a possibilidade de você pensar em arrumar uma família nova para um desses cachorros. Eu digo isso com muita franqueza, tá, gente? Porque eu sei que tem gente que não tem essa habilidade, não está pronto para enfrentar esse desafio e às vezes não quer também, não está pronto para passar por esse processo, às vezes não é por questões financeiras, por questões físicas, enfim, tem uma série de outros bloqueios que poderiam acontecer. Mas se a gente quer pensar no bem-estar do cachorro, tem que colocar essa possibilidade na mesa também, tá? Às vezes acontece de um desses cachorros pode eventualmente ir para uma família diferente, que tenha mais tempo, mais disposição, mais habilidade, investimento, enfim, tem uma série de possibilidades. Então, pensando no destino e no que é melhor para esses cachorros, tudo isso tem que estar na mesa de possibilidades, tá, gente? Galera do YouTube, Ju disse, Raquel, que saudade, muito feliz em ouvir você. O Marechal mandando um beijo. Ju, querida, que bom ver vocês aqui. Ellen disse, boa noite, adoro suas lives, tudo certo com áudio e vídeo, maravilha, Ellen. Fabinho disse boa noite. Yasmin, querida. Não tá no final, não, a gente tá meio que no começo ainda, estamos cedo, 17 minutos ainda. Cleiton disse, sempre antecipar melhores vídeos sobre Collor, para um Collor, acho incrível, se corrigir automaticamente. Parabéns pelos conteúdos, abraço aqui do Rio Grande do Sul. Querido, brigadíssimo por estar aqui sempre. Haroldo, boa noite. Jojo Soera disse, boa noite, Raquel, segui seu conselho e a paz está reinando aqui em casa. Estou fazendo o possível para não errar, pois não quero estragar esse momento. É isso aí, querida, sensacional, tá? Ana disse, boa noite, Raquel, aprendo muito com seus vídeos, obrigada, que Deus lhe abençoe em dobro, querida. Obrigada a você por estar aqui. Cleiton disse, você pode fazer um vídeo de introdução da caixa de transporte? Tem um vídeo aqui, eu acho que eu tenho 2 vídeos aqui no canal, até com o Zico, sobre a caixa de transporte, tá? Na verdade, eu não faço da caixa de transporte uma coisa tão complexa, assim, na introdução, tá? Eu acho que até hoje eu peguei 2 cachorros só, que tiveram uma resistência maior à caixa de transporte, né? E nesses 2 casos, o que dava para ver muito o cachorro estava tão acostumado a ficar livre em casa o tempo inteiro, que ele tinha essa resistência maior. Então, quando acontece isso, o que eu faço? Se você lembrar que toda a ideia de treinamento acaba caindo no mesmo momento, que é repetição, quanto mais você repetir o processo, melhor. Quando os cachorros são um pouco mais difíceis, como que eu faço, tá? E aí é outro momento onde a Prong Color ajuda bastante. Porque a pressão dela é mais efetiva e você não precisa aplicar literalmente força, é um toque com mais habilidade, o que eu faço? Caixa de transporte aqui, cachorro, guia, Prong Color, comida do dia, tá? E eu vou introduzir o cachorro à ideia da caixa de transporte. 90% dos cachorros não tem problema nenhum em entrar na caixa de transporte. Mas, assim, sinceramente falando para vocês, a maioria entra numa boa, acho o máximo, massa, deixa eu ver o que tem ali dentro, tem alguma coisinha para eu comer, ótimo. A fase que começa a ficar um pouco mais complexa na verdade, assim, né? Mais desafiadora, essa é a palavra. É quando você introduz o cachorro na caixa de transporte e fecha a porta. Então, alguns cachorros, às vezes, ficam meio assim, ai meu Deus, e agora? O que está acontecendo? E nos casos mais extremos são aqueles cachorros que entram em pânico, começam a gritar, latir e tal. Então, lembre assim, tudo que é mais difícil para o cachorro é o que tem que ser mais praticado. Então, se você tem um cachorro que tem mais dificuldade, ou que nunca viu uma caixa de transporte, para mim, o início é da estaca zero simples. Eu sempre gosto de pôr na caixa de transporte um colchonetezinho, como se fosse uma caminha na base da caixa de transporte, e começo a introduzir o cachorro ali.
coloco ele lá, ele entra, eu pago, eu peço para ele esperar, ele espera, eu pago, eu peço para ele sair, eu pago. E assim vai. Eventualmente eu coloco ele lá dentro, fecho a porta e tal. O que eu faço nas primeiras semanas? A alimentação só na caixa de transporte. Como funciona isso? Pega o cachorro com a guia, põe na caixa de transporte, fecha a caixa, vai lá, pega a comidinha, abre a porta, põe lá dentro, deixa ele comer. Ah, o cachorro não quer comer. Tudo bem, ele pode não comer no primeiro dia, na hora do almoço. Na hora do jantar, ele vai estar com fome, provavelmente ele vai comer. Se ele não comer na hora do jantar, no dia seguinte ele vai estar morrendo de fome, tá? Não é uma questão de deixar o cachorro passar fome, mas é uma questão de você deixar claro que o exercício é não negociável e que aquilo é um lugar legal. Porque muitos cachorros que têm muita liberdade dentro de casa vão relutar um pouco, porque estão acostumados a fazer o que eles querem. Então, por isso que eu digo que a caixa de transporte é um acessório ou ferramenta que colabora com o seu papel de liderança no contexto, tá? Mas é como eu falei para vocês, eu acho que até mais, tá? Mais de 90% dos cães não tem problema, com exceção dos cães que têm muita ansiedade e tal. Então, aí é onde entra a coleira eletrônica, que para mim é um combo maravilhoso nesse ponto. Quando você tem cães muito agitados, com coleira, com ansiedade de separação extrema, uma vez que ele está na caixa de transporte, mesmo você introduzindo o máximo de coisas positivas no mundo, ele ainda assim vai relutar. E o que é que você precisa ter? Um poder de intervenção para tirar ele desse momento de alucinação, de pânico, que às vezes eles entram. E eu até tenho um vídeo exatamente com um caso assim. Como é o nome dele, meu Deus? Eu sempre esqueço o nome desse cachorro, mas eu vou me lembrar. É um vídeo... Você pode procurar por ansiedade de separação no meu canal do YouTube, vocês vão achar o vídeo dele. Ele era um cachorro bem difícil, mordia a porta da caixa de transporte, gritava, fazia um escândalo. E a gente fez o quê? Um condicionamento com a coleira eletrônica. Como? Simples. Vamos botar o cachorro lá. A caixa de transporte já estava na casa dele, ele entrava todos os dias, só que ele queria ficar lá o tempo que ele queria ficar. O que não era tolerável para ele? Não era a caixa de transporte, era a limitação, ou seja, era a escolha não ser dele de quando ele entra e quando ele sai. Então a gente colocou ele na caixa de transporte, fizemos várias entradas e saídas, eventualmente a gente fechou a porta, ele estava com colar, ele já tinha sido introduzido ao colar eletrônico, e no momento que ele teve a primeira reação, a gente corrigiu. Eu acho que a gente precisou corrigir ele umas 3 vezes e foi o suficiente. É só isso. Então, é importante, às vezes, tirar o cachorro desse momento onde ele entra em desespero e fica naquela agonia e aquela explosão. Então, se você pegar os primeiros momentos na intenção, melhor. Então, como que a gente fez isso? Eu coloquei uma câmerazinha, uma GoProzinha, que dava para ver pelo celular, a gente saiu do ambiente e eu monitorei a expressão dele. Assim que ele me mostrou que ele estava nervoso, começou a ficar nervoso, eu corrigi e pronto. Então, mas esses são casos extremos, tá, gente? Na maioria das vezes, como eu falei para vocês, na maioria das vezes vocês não vão ter problemas, na maioria das vezes os cachorros não vão ter problema nenhum em ficar na caixa de transporte, tá? O uso da caixa de transporte requer o quê? Uma participação, logicamente, muito mais ativa da nossa parte. Eu lembro que até... acho que uns 2 anos atrás eu escrevi um artigo falando sobre isso, né? Quando as pessoas ficavam tão assustadas quando eu fazia essa proposta do uso da caixa de transporte, o que eu comecei a perceber? Para todo mundo que resiste muito a essa ideia, normalmente as pessoas resistem, porque é lógico que elas entendem que uma vez que você põe o seu cachorro num espaço de confinamento, claro que você tem que monitorar o tempo que ele vai estar lá, você vai ter que desenhar um pouco melhor a sua rotina para ter certeza que o seu cachorro caminha, que ele usou o banheiro, que ele bebeu água, que ele se alimentou, que ele fez outras atividades, porque a vida dele não vai ser dentro da caixa de transporte. Então, é uma responsabilidade bem maior que vem para o nosso lado. Não que essa responsabilidade não exista sem a caixa de transporte. Eu acho que para você criar um cachorro do jeito certo, sem a caixa de transporte, você tem muito mais trabalho. Porém, é muito mais fácil não fazer. É muito mais fácil deixar o cachorro fazer todas as escolhas. Então, dar toda a liberdade do cachorro, de uma forma ou de outra, não é para o cachorro. É meio para tirar das costas da gente a responsabilidade. Eu sei que isso é uma coisa meio inconsciente, nem todo mundo entende que pensa assim, ou não reconhece isso, mas isso faz um pouco de parte do processo, tá? Mas não vejo como uma coisa difícil, não. Eu vou ser bem franca, que a Matilde, que é a Beaglezinha, quando ela ficou aqui em casa pela primeira vez, ela tinha 3 meses e meio. Ela chegou aqui depois do almoço, no primeiro dia. Na primeira noite, ela dormiu a noite inteira na caixa de transporte. Então, assim, não teve uma semana, 2, 3 de adaptação. Não, ela dormiu e acabou. E aí, agora, quando ela veio de novo no final do ano, que ela já estava com 1 ano e pouquinho, a mesma coisa. Ela entrou e na casa dela ela não faz isso. Então, eu coloquei ela lá, eu fiz as atividades com ela, fiz o que precisava fazer ao longo do dia, na hora de dormir eu botei ela lá e acabou. É isso, entendeu? Eu acho que, no final de tudo, conta a sua habilidade de não fazer da caixa de transporte a imagem de uma prisão,
saber corrigir o cachorro e mostrar para o cachorro que você não quer que ele grite, que ele fique latindo, que ele faça confusão, e daí te relaxa. Eventualmente, eles adoram. A Matilde, no final do ano, assim, depois do terceiro ou quarto dia, toda vez que ela estava com sono, ela ia sozinha para a caixa de transporte. Então, é isso, a associação que eu quero é essa, tá? E é uma ferramenta segura, vai manter seu cachorro seguro. Eu conheço vários cachorros, vários casos, que além da gente evitar briga, é o cachorro ter comportamento destrutivo, é comer seu rodapé, fazer bobagem, comer papel higiênico, enfim, todas essas loucuras que os cachorros fazem dentro de casa, quando eles podem e não tem supervisão e acaba passando reto, tá? Mas é mais ou menos isso aí. Eu vou voltar a fazer uns vídeos sobre caixa de transporte quando eu pegar clientes que estão nessa fase de introdução, porque normalmente as pessoas que eu tenho atendido já têm a caixa de transporte. O pessoal já entende mais ou menos o meu trabalho e normalmente o pessoal já tem. Mas quando eu pegar um caso novo, eu vou filmar para vocês verem mais ou menos a ideia, tá? Vocês dizem, boa noite, sempre vejo seus vídeos, você passa por lugares aqui perto de casa, mas nunca consegui te encontrar no passeio com os cães. Onde que você mora? Me diga onde você, de repente, a gente tá perto e você não sabe. Bom, se você me ver na rua, você me dá um oi, porque às vezes eu encontro as pessoas e às vezes eu não sei, né? Pode falar um oi para mim que eu sou simpática. Joyce disse, boa noite, eu gostaria de saber se os cães devem comer juntos ou separados. Joyce, essa é uma ótima pergunta, tá? Eu acho que, por segurança, o ideal é que os seus cães comam separados. Para quem tem caixa de transporte, o melhor lugar é cada um comer dentro da sua caixa de transporte. Às vezes, eu até posto vídeo sobre isso, meus cães comem juntos. Mas eu sou uma pessoa mais experiente, eu conheço exatamente quem são os meus cachorros vivem juntos há muitos anos, eu nunca tive problema, e cachorros diferentes eu não faço. Tanto que a Matilde estava aqui no final do ano, ela não comia junto com todo mundo assim, tá? Então, eu acho que é uma questão de segurança, e você prevenir, né? Se você pensar em prevenção, comida é uma das coisas, comida ou recursos de forma geral, mas comida em particular, é uma das coisas que mais desencadeia brigas entre cachorros. Então, para que arriscar, tá? Quem não tem caixa de transporte, coloque cada um em um ambiente para comer. Cachorro come em, sei lá, 2 minutos, normalmente. Um cachorro normal come super rápido, tá? E mesmo os cachorros que comem um pouquinho mais devagar, uma refeição não vai durar mais do que 5 minutos. Então, acho que não custa nada a gente zelar pelo lado da segurança nessa hora e garantir que os cachorros vão estar seguros nesse contexto, tá? Eu acho que é a melhor opção, e se você fizer isso, você vai garantir que os cachorros vão estar seguros o tempo todo. Não tem muito por que arriscar, tá? Márcio disse, olha lá, essa mulher tem meu respeito, não esconde o real trabalho com os cães. É isso aí, Márcio, eu acho que eu gosto de falar as coisas de uma maneira mais clara e honesta, né? Eu acho que a gente tem vivido numa era onde tudo está sendo muito desenhado de arco-íris, as pessoas estão querendo fazer muito romantismo em cima de coisas que não precisam ser, as coisas são relativamente simples, tá? Não significa que elas são fáceis, elas são simples, requer muito mais da gente, da visão que a gente tem com os cachorros, então eu acho que falta um pouco disso, né? E eu vejo, até semana passada eu fiz aquilo me deixou até chateada de verdade, mas não das pessoas que vêm e falam mal e vêm me ofender no canal e fazer comentários ofensivos em relação à cola eletrônica e outras coisas, mas o que me deixa chateada quando eu vejo essa resposta, né, de hipersensibilidade e às vezes que até fecha a cabeça das pessoas, porque as pessoas observam o que está na frente delas, é que eu acho que isso acaba tendo um impacto justamente para quem precisa. Pessoas como a Vera, as pessoas que mandam pergunta aqui, ou todo mundo que eventualmente me pede ajuda de uma maneira ou de outra. É fácil a gente olhar e dizer, não faça isso, que horror, cola eletrônica, que absurdo, Proncolo, que absurdo, caixa de transporte. Quem está indo lá dar uma solução? Quais são as soluções plausíveis para essas pessoas? O que você vai dizer para essas pessoas fazerem? Então, assim, eu acho que é muita ilusão. Então, eu gosto de falar a realidade, eu não sou uma pessoa de colocar a cortina em cima das coisas, e eu acho que é isso que as pessoas precisam ouvir. Eu vejo todos os dias, aqui na minha rua, todos os dias, a dificuldade que as pessoas têm de fazer coisas simples, de andar com o cachorro. Tinha uma moça hoje, coitada, com 2 Yorkzinhos desse tamanho. Eu moro no 10º andar e daqui de casa eu estava ouvindo os cachorros latindo a caminhada inteira, o quarteirão inteiro. Isso não é saudável para ela nem para os cachorros. Talvez essa pessoa nunca foi exposta à informação real, que pode resolver. Ela poderia não viver mais com isso. Isso é uma coisa que ela poderia resolver. Mas talvez ela esteja tão exposta a esse contexto de utopia que a gente vive hoje em dia, de achar que não pode dizer não, que não pode ter disciplina, que não pode ter correção, e vai viver assim. Eu estava me lembrando hoje, eu desci para passear com as cachorras, quando eu voltei, eu me lembrei, cara, eu conheci um cachorro que viveu 16 anos, e esse cachorro tinha esse problema, latido dentro de casa, ele é um cachorro alerta a vida inteira, ele viveu 16 anos assim. Eu falei assim, cara,
ele não precisava ter vivido assim, né? Tantas outras coisas poderiam ter sido diferentes na vida dele. Ele só precisava ser orientado de uma maneira diferente. Ele só precisava que alguém soubesse corrigir o que ele estava fazendo, proporcionar coisas diferentes para ele, enfim. Mas correção tem que existir, para todo mundo tem que existir. Por que para cachorro não tem que existir, né? Então, assim, é importante a gente lembrar de pôr o pé no chão e pensar na realidade, tá? Eu acho que às vezes a gente acaba gravitando muito para um mundo de ideal, de sonho, e não pensa no que a gente pode fazer aqui hoje, todo dia, né? Cada cachorro é indivíduo, cada situação é uma, mas, cara, existem possibilidades. Você pode, tá ok corrigir seu cachorro, você não vai fazer nada de mal para ele. Ele muitas vezes precisa disso, a maioria dos cachorros precisam disso. Você nunca vai extinguir um comportamento negativo sem que você apresente para ele um contraste, que é uma correção, a possibilidade dele repensar aquela atitude. Então, eu quero falar, eu gosto de falar sobre isso, eu acho que as pessoas precisam ouvir, e quanto mais de nós que aprendermos a fazer isso da forma correta, quanto mais de nós começarmos a propagar essa informação, melhor. Porque o outro lado fala bem mais alto, viu, gente? Pode ter certeza disso. Eu acho que a maioria das pessoas que hoje estão na posição de clientes ou pessoas que precisam de ajuda são muito mais afetadas por esse outro lado do que por nós aqui, menorzinhos, de canais pequenos, né? Então eu não me importo, tem muita gente que me ofende, vira e mexe aqui no canal, manda um comentário, eu simplesmente apago e pronto, mas eu boto essas informações para as pessoas ouvirem. Eu apago esses comentários porque eu não quero que as pessoas que vêm buscando ajuda sejam expostas a esse tipo de ofensa desnecessária e deliberada. É só por isso. Mas o resto, eu acho que é importante a gente dar o máximo de informação possível para que as pessoas entendam que elas realmente podem ter uma vida melhor com os cachorros. Jackson, meu bem, é isso aí, Jackson. É complicado, viu? Tem muito disso mesmo. Tem muita gente que traduz o próprio sentimento, né? Coloca isso no cachorro e isso é muito complicado. Isso é até doentio em muitas esferas, né? Se a gente parar para pensar. Você também sabe disso, você trabalha aí com o cachorro também todo dia, e a nosso papel muitas vezes é desconstruir, né? Essa visão fantasiosa que foi criada. Então, vamos falar a verdade. Então, acho que a verdade é o que precisa ser dito agora. Agora, mais do que nunca, né? Quem foi que disse aqui, mas Bruna disse, eu achei que estava no final. Bruna tá traumatizada. Hoje é que eu cheguei tarde. Na verdade, eu ia fazer um pouquinho mais cedo, mas acabei de fazer umas coisas aqui em casa, acabei me atrasando. Meu plano era entrar às 8h30, acabei entrando quase 9h30, mas tudo bem. Denis, meu bem, boa noite. Jackson, é isso aí, vamos lutando, Jackson. Um dia de cada vez a gente vai reconstruindo o bom senso nessa situação, né? Um beijo, meu bem, brigadíssimo, viu, por participar aqui. Seu trabalho também é maravilhoso, viu? Denis disse, o brasileiro ainda usa o canil, a caixa de transporte como castigo, é difícil mudar o conceito. É difícil mesmo, né, Denis? Tudo faz parte desse mesmo mecanismo, né, dessa ideia que foi criada, que tudo que... Porque eu acho que as pessoas se remetem a isso, né? Um confinamento é castigo. Mas você vai dormir... Então, onde você dorme todo dia? Você não vai para o seu quarto, que é um espaço pequeno? É a ideia de ter possibilidade, né? Aliás, no texto que eu escrevi ontem, eu postei hoje um texto no site falando sobre a questão de cães medrosos, né? E uma coisa que eu vejo bastante em cães medrosos é como as possibilidades, as múltiplas alternativas deixam um cachorro inseguro mais medroso e mais inseguro ainda. É como você pegar uma pessoa que não tem certeza do que ela precisa fazer e você nunca dá uma resposta clara para ela. Você simplesmente deixa ela imaginar o que ela pode e o que ela não pode fazer. Não tem coisa pior que você pode fazer pelo indivíduo assim. Tem uma frase... Minha avó falava isso quando a gente era criança, né? Que o certo era você ter o sapato da festa e o sapato da escola. Quando eu era criança, não tinha todas essas alternativas, né? Mas não que a gente já não tivesse ido para esse caminho, mas minha avó falava, se você, tipo, que a gente sentava de manhã, vou me vestir para ir para tal lugar, e você abria o armário e ficava pensando. Ela falou, se você tivesse 2 sapatos só, você não ia perder tempo, porque você sabia qual o sapato da escola e o outro sapato era para qualquer outra situação que não era escola. Então, o mundo é simples. Se a gente fizer do mundo o sapato da escola e o sapato da festa, não tem dúvida. E dúvida gera hesitação, gera incerteza, gera insegurança. Então, quando você coloca isso na esfera dos cachorros, é mais complicado ainda. Eles não falam sua língua. Com a criança, você pode até sentar e conversar, como minha avó dizia. Eu não posso conversar com o cachorro, não no sentido que ele realmente entenda. Então, eu só posso mostrar para ele que não existe 1000 alternativas. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. É simples, tá? Se a gente fizer dessa visão uma coisa simples, para todos os cachorros, especialmente para os cães inseguros, fica muito mais fácil. Carol! Minha irmã, que bom ter você aqui.
Vamos lá, Tiago disse, olá Raquel, boa noite, tudo bem? Gosto muito dos seus vídeos, são ótimos, meu bulldog inglês está melhorando muito seguindo seus conselhos, obrigada, só ainda não consegui comprar e colo. Tiago Maravilha, ótimo, faça o melhor que você tem com o equipamento que você tem agora, tá? Se você puder e quiser investir, invista, você não vai se arrepender. Eu falo bastante da cola eletrônica porque eu realmente gosto, eu acredito que eu vejo todos os dias o resultado que ela pode trazer para todos vocês. Então, invista, vale muito, mas muito a pena mesmo. Mas, por enquanto, faça o melhor que você pode com o que você tem. É isso aí, tá? Ana disse, Raquel, preciso fazer uma viagem rápida e urgente para a cidade próxima da minha, mas volto na manhã do outro dia. Posso deixar ela em casa com muita água e a segunda parte da ração? Você vai ficar... Então, você ficaria fora... Você volta na manhã do outro... se você vai ficar fora, vamos supor, se você não vai ficar fora nem um dia... Pode, eu acho que assim, essa coisa de deixar o cachorro em algum lugar, né? Eu vou ser bem sincera, eu prefiro deixar o meu cachorro em casa do que deixar em qualquer outro lugar. Minha primeira alternativa sempre seria na minha casa. Se eu tiver alguém, já aconteceu comigo algumas vezes, eu precisar viajar por 2, 3 dias, eu trago alguém para ficar aqui, literalmente, morando na minha casa. Eu acho que essa é a melhor alternativa. Eu faço muito isso por conta do Zico, principalmente, porque ele já tem problema de saúde, então a questão mais complicada é envolver ele em situações de estresse. Mas, além disso, eu me sinto mais confortável e mais segura, porque eu consigo manter os meus cachorros numa rotina relativamente similar do que seria comigo aqui. E eu não exponho ele a riscos. Então, se você vai ficar fora um período de 18 horas, deixa ele em casa. Se ele tiver comida, se você deixar água, você pode também pedir para alguém, eventualmente, vir uma vez, só dar uma limpada no espaço, eventualmente, se puder fazer uma caminhada com ele, ou pelo menos vir olhar e ter certeza que está tudo ok, tudo limpinho. Mas talvez seja essa a melhor opção, tá? Se é a opção que você tem, pode ser. Talvez seja melhor isso do que, eventualmente, você deixar você deixar ele com uma pessoa que você não confia, ou num lugar que você acha que pode eventualmente trazer mais riscos para ele, tá? Então eu faria isso aí. Cleiton disse, parabéns, Raquel, perfeita explicação sobre a caixa de transporte. É isso aí, cara, a caixa de transporte é uma coisa maravilhosa, tá? Maravilhosa. Eu acho que eu aprendi logo quando eu peguei o Zico, foi a primeira coisa que eu caí de frente com a ideia da caixa de transporte, e eu sou grato até hoje, porque essa informação caiu da minha mão, que foi a melhor coisa do mundo. Caixa de transporte caixa de transporte é vida. Teve alguém que escreveu para mim assim, que eu falei, isso é vida. Mas caixa de transporte também é vida, é sensacional. Principalmente para filhote, tá? Você evita tantos problemas. Isso, Patrícia disse, o cachorrinho é um poker. Ai, Patrícia, obrigado por me lembrar. É porque esse cachorro mudou de nome algumas vezes, e por alguma razão, minha mente sempre, eu acho que eu sempre acabo tentando me lembrar do primeiro nome dele, mas isso, é o poker. Então, quem quiser ver esse vídeo, entra no meu canal do YouTube, lá na lupazinha de busca, você procura poker, Poker. Dá para ver o vídeo dele. Ele é o caso mais extremo que eu peguei em relação à caixa de transporte, tá? Ana disse, já terei dado a primeira parte da ração antes de eu sair. Posso deixar ele um dia inteiro em casa para essa viagem? Moro no apartamento, ele é um labrador com Rottweiler. Ficaria, 24 horas, o que eu acho? Cadê? Cadê? Oi. Ai, meu Deus. Peraí, um monte de coisa apareceu na frente. Aqui... Isso aqui. Você falou, posso deixar ele um dia inteiro em casa para essa viagem, moro no apartamento, ele é um labrador com Rottweiler. Olha, Ana, 24 horas, não é impossível, tá? Se você tivesse alguém da sua confiança, seria legal pelo menos uma pessoa vir no meio desse período, tá? Para limpar, porque provavelmente ele vai usar o banheiro, e trocar a água dele, eventualmente fazer uma caminhadinha com ele e alimentar ele de novo. Eu acho que seria o ideal, tá? Mas assim, faça o que você pode na situação que você tem, tá? O ideal seria você ter pelo menos uma visita aí. Veja se você não conhece alguém que você, de repente, tem confiança, alguém que você pode apresentar para ele primeiro, e para, enfim, pelo menos te dar esse help aí nesse dia, né? Não é muito longe, ele vai morrer, tá? Não vai. Se você não tiver ninguém, o máximo que vai acontecer é seu apartamento tá sujo e deixe bastante água. A água é o mais importante, tá? E talvez a água esteja suja, essas coisas. Então, só para evitar, tá? Eu tentaria ver se pelo menos você consegue alguém para ir no meio do dia, tá? Uma vez. Já te ajudaria bastante. Marlene diz, estou em Portugal e sou a dona da Kiara, da minha labradora de 11 meses. E 11 meses com seus treinos, Raquel. Maravilhosa, parabéns pela pessoa com a atitude que tu tens, graças a esse teu incentivo. Oh, querida, que bom, tô tão feliz de ouvir isso, sensacional. Muito legal que você começou cedo, que bom que eu consegui te ajudar mesmo aqui à distância, isso é maravilhoso, viu?
Tanara, meu bem, que bom que você está aqui. Jackson diz, caixa é muito legal. Caixa é sensacional, cara. Se vocês começarem a usar a caixa de transporte, tenho certeza que vocês vão usar ao longo da vida. E o bom é que uma caixa de transporte boa, de qualidade, dura a vida inteira. Então você vai gastar uma vez só. Vale super a pena. Marlene, meu bem, beijo enorme para você. Você está de parabéns, viu? Bruno disse, finalmente vi uma pessoa abordando esse assunto de maneira tão clara e tão responsável. Parabéns. Querido, obrigada. Brutus adestramento. Obrigada, meu bem. Obrigada mesmo, viu? Eu acho que é importante a gente falar sobre as coisas que precisam ser faladas, né? A gente não empurrar para baixo do tapete. O elefante na sala precisa ser reconhecido. Denis disse, olha lá, aqui no interior, acredito que em São Paulo, coleiras e caixas de transporte para pequeno porte não existem. Né? Nossos pets fazem tudo para ajudar. Na verdade, assim, o pessoal não tem esse hábito, né, Denis? Na verdade, aqui em São Paulo também é um pouco assim, né? Muito pouca gente, principalmente o pessoal com esses cachorros menorzinhos. Na verdade, no geral, tá? Eu acho que desde que eu comecei a falar mais e mostrar as coisas em relação à caixa de transporte, acho que muita gente, pelo menos no meu contexto, as pessoas que eu atendo, hoje enxergam isso de uma maneira diferente. E eu comecei a me lembrar, eu falei, cara, há mais de 10 anos eu vejo as pessoas de outros países, principalmente nos Estados Unidos e no Japão, super comum as pessoas usarem caixa de transporte. E eu acho que o grande medo, talvez, aqui era o preconceito. Talvez das pessoas falarem sobre isso, a retaliação. Tem muita gente hostil mesmo, que vem no seu canal e coloca comentários horríveis. No Facebook, pior ainda. Então, é só você saber filtrar isso aí e apagar. E lembrar que, assim, essa informação sempre vai ser útil para alguém. Eu vejo que, assim, a minha intenção aqui é ajudar, principalmente todos vocês, que talvez não tenham acesso ao profissional tão perto, ou não tenham acesso a tantas informações legais, terem acesso aqui. E eu não quero que vocês sejam infiltrados por essas pessoas que deixam esses comentários, tá? Eu acho que não é justo isso, principalmente com tanta gente precisando de ajuda, como eu vejo todos os dias aqui, não proporcionar, não dar essa informação, não seria honesto da minha parte, sabendo que eu posso proporcionar ela aqui, ó, a caixa de transporte é legal, você pode usar, vai te ajudar bastante, não é prisão, não é gaiola, nada disso, é uma coisa excelente. Então essa é a minha intenção por aqui. Wander disse, gostaria de usar o e-color. Pode usar o e-color. No meu site tem um artigo, se você entrar no meu site, no lado direito, tem uma lupazinha. Se você colocar na lupazinha assim, e-color, COLLAR, vai aparecer para você um artigo chamado 5 melhores referências de coleira eletrônica. Eu indico para todo mundo que nunca usou, que nunca viu, que nunca pegou uma na mão, que não tem a menor ideia de como fazer, dê uma olhada nesse artigo. Nesse artigo tem o primeiro item é um curso online de graça, que tem um login e a senha para vocês entrarem, é em inglês, mas é super visual, vocês podem ver mais ou menos a introdução da coleira eletrônica para 2 cães diferentes em casos diferentes. A segunda, terceira, quarta referência são ou cursos online que são em streaming, ou seja, você pode assistir pela internet, tem DVDs que vocês podem comprar, além de pessoas que eu indico para vocês acompanharem, que fazem um trabalho visual todo dia que vocês podem ver, e eu até coloquei um item a mais. Então, eu acho importante vocês se educarem no uso da coleira eletrônica. Não é uma coisa tão complexa, tá? Para todo treinamento precisa de prática, repetição e um certo grau de aprendizado, e com a coleira eletrônica não é diferente. Então, eu acho que é importante vocês aprenderem um pouco mais. Então, se você está a fim de usar, use e aprenda o máximo que você puder em relação à ferramenta. Com certeza, se você usar do jeito certo, você vai ver a grande diferença que faz. Joyce disse, aqui nos Estados Unidos usamos muita gaiola e é o lugar de descanso deles. Sempre ensinamos eles com petiscos, eles adoram. É isso aí, Joyce. Nos Estados Unidos é super normal. Todo mundo usa, e eu acho que aqui o pessoal ainda tem um certo preconceito, mas a ideia é a gente desmistificar isso, porque pode, com certeza, ajudar muita gente, tá? Jackson disse, parabéns pelo artigo do Tyler. Ele é muito bom, tá? O Tyler é um cara muito legal. Eu sempre, quando eu posso, eu traduzo algumas coisas muito bacanas dele. Inclusive, nesse artigo das 5 melhores referências de coleira eletrônica, lá no final tem o curso online novo dele. É um curso de 7h30, se eu não me engano, 7 horas. É em inglês, mas, cara, é super visual. Não é exatamente um curso barato, mas quem quiser aprender mesmo, para mim, ele é uma das grandes referências, tá? Ele é um excelente treinador, é uma pessoa muito capaz. Eu acho que ele tem uma habilidade de ensinar muito boa também. Os vídeos dele são muito visuais, muito bacanas. Ele tem uma didática excelente. É um ótimo começo também para quem quiser aprender. Muito legal, tá? Mas já a fundo, viu, Wander? Juliana disse, meu marido ainda tem resistência, mas eu já aceito. Quero uma Proncolor. Eu sei, Ju, principalmente quando eu já atendi às vezes casos assim, né? Às vezes casais, então você tem às vezes mais resistência do marido ou mais resistência da mulher. É super importante vocês terem esse diálogo entre vocês,
para vocês ficarem na mesma página, no sentido de o que a gente vai fazer com os cachorros. Eu digo isso porque, às vezes, quando já aconteceu comigo de eu atender algumas famílias, existia essa diferença, né, entre o marido e a mulher, e às vezes o marido não está 100% de acordo com o formato, ele acaba passando uma energia que não é legal, que acaba influenciando os cachorros de alguma maneira. É como no exemplo da caixa de transporte. Se eu usasse a caixa de transporte e eu fosse casado e meu marido não gostasse da ideia da caixa de transporte, toda vez que os cachorros fossem para a caixa, ele teria uma sensação ruim. Bem ou mal, a energia emana, o cachorro sente isso, seria mais fácil o cachorro resistir, porque ele sabe que tem alguém que também não gosta da caixa de transporte. Então, eu acho legal todo mundo realmente estar na mesma página, estar de acordo com o que vai ser feito com o cachorro, porque na verdade é só desmistificar mesmo, não tem nada demais. Não tem problema nenhum, é mais um mito, uma ideia na cabeça da gente do que uma realidade. Muitos cachorros gostam muito de ter o seu espaço de descanso, principalmente para quem tem 2 ou mais cães dentro de casa. O cachorro, às vezes, poder dar uma relaxada sozinho. As casas que tem múltiplos cães, normalmente os cachorros tendem a ficar mais agitados, porque tem sempre um que é mais agitado, um quer dormir, o outro vai lá e acorda e passa por cima e corre por cima. Então, assim, às vezes o cachorro literalmente está mentalmente exausto. Ele precisa do espaço dele. Então, tem milhões de vantagens, né? Eu poderia listar aqui várias delas, mas se vocês forem conversando aos pouquinhos, você explicar direitinho, eu tenho certeza que a resposta vai ser melhor para todo mundo. Felipe disse, profissionais que só trabalham com método positivo nunca pegaram cão casca grossa mesmo, um método se é utilizado vai muito de cada caso. É isso aí, Felipe, eu acho que é fácil, né, às vezes a gente dizer que isso não é necessário e eu vejo, às vezes, muita gente prescrevendo medicação ou dizendo que o cachorro não tem jeito. E assim, eu não estou dizendo que tudo tem solução e que é uma solução para todo mundo, mas eu acho que é como o Felipe falou, cada caso é um caso e é importante a gente poder avaliar e ter as opções na mesa, até para a gente ser honesto e justo com o cliente que te contratou e te chamou para prover uma solução. Você chegar lá e dizer que não tem jeito, uma coisa é você não saber, ou talvez você pode dizer, cara, tá fora da minha jurisdição, vamos dizer assim, de habilidade, mas dizer que isso não pode acontecer e deixar a pessoa numa situação perigosa com o cachorro que eventualmente pode ser perigoso, eu acho que é injusto, tá? Mas é isso aí, Felipe, concordo 100% com você. Wanderlei disse, oi, você tem algum vídeo mostrando como usar a coleira eletrônica? Wander, tem vários, tá? Você pode dar uma olhada no meu canal, eu tenho um playlist chamado e-color, e muitas das aulas que eu faço com coleira eletrônica estão aí. Você pode ver o Gael e o Noah, a Batata, que são os recentes, mas tem bastante, tá? Entra nos playlists que você vai achar, tem bastante vídeo aí. E se você quiser ver mais, né, dá uma olhada nesse link do meu site, educaçãocanina.org, você vai achar lá 5 referências de uso correto da coleira eletrônica. É bem legal também, tá? Miriam disse, oi Raquel, boa noite, Color é excelente ferramenta, sabendo usá-la com orientação e responsabilidade. É isso aí, Miriam, é exatamente isso aí, tá? Eu acho que, como qualquer outra coisa na vida, se a gente usar com a devida orientação e responsabilidade, a gente tem ótimos resultados. Então, eu gosto demais, eu acho que muita gente, eu tive a oportunidade de ajudar muita gente com ela e realmente me dá essa satisfação muito grande, saber que as pessoas podem ter uma resposta melhor dos cachorros, que elas não precisam conviver com todos esses problemas o tempo todo. E é uma ferramenta de comunicação, tá, gente? Como outra qualquer. Então, não é que nem você vai pôr o dedo na tomada e fritar, não é isso, tá? É um estimulador muscular que muita gente que já fez qualquer cirurgia ortopédica provavelmente já passou por isso. É a mesma coisa. Felipe disse, assim como usar um método mais rude com ração inseguro, por exemplo, pode fazer com que você perca aquele cachorro no momento crucial de treinamento. Sim, com certeza, Felipe. Esse artigo que eu escrevi ontem, falando sobre essa questão de cães medrosos, eu até elaborei mais sobre 2 casos, né? 2 casos que eu peguei de cães com medo mais extremo, com reações um pouco diferentes, né? Que é o caso da Batata e o caso do Valente. Então, tudo tem que ser avaliado na esfera individual. Lógico que presencialmente você tem uma leitura muito melhor, você conhece as pessoas, a família, você entende o impacto que a família tem em cada cachorro, você entende como que as reações surgem, quais são os primeiros momentos de alerta, por que as explosões chegam a acontecer e o que pode ser feito. Então, eu gosto muito de trabalhar na esfera individual. E como o Felipe falou, o outro extremo também pode ser prejudicial, tá? Tem pessoas que em momento nenhum usam nada de motivador, nenhum elemento motivador para os cachorros. E eu uso comida o tempo todo, comida do dia. Se o cachorro vai comer de qualquer jeito, então, por que não usar aquela pedacinhos ou parte da ração do dia ou da alimentação do dia para motivar o comportamento do cachorro? Eu faço sempre. E tem cachorros que não têm motivação por comida, tem motivação por afeto. Eu tenho uma cachorra aqui em casa, sim, o que ela mais gosta no mundo é afeto. Então, não é que ela não gosta de comida, mas o que ela gosta de verdade é afeto. Então, é jogar as coisas a seu favor, tá? Acho que equilíbrio
Sempre é o nome do jogo, né? Denis diz, estou usando a ProEducator com meus clientes, passo as informações e ao mesmo tempo faço o teste dos clientes para eles conhecerem a coleira. É isso aí, Denis. Eu sempre levo também para as pessoas verem pela primeira vez, e eu normalmente introduzo a 300 porque é um modelo mais simples, mais fácil de usar, e é isso. Eu acho que nada como ver para crer, experimentar, né? Ter aquela sensação ali, ter contato com o equipamento para a pessoa realmente ver. E assim, é engraçado a batata que eu atendi semana passada, eu usei nela os níveis de 6 a 9 na Mini, que é essa daqui, né? Que é essa aqui, que a Mini é mais leve do que a Pro. Bem mais. E eu testei na mãe dela. A mãe dela não sentiu nada, assim, antes acho que do 8 ou 9. Ou seja, quando eu mostrei para ela que eu estava fazendo um trabalho com a cachorra dela, num nível que nem ela mesma sentiria, olha o tamanho do peso que você tira das costas da pessoa, entendeu? Porque eu não estava inventando, ela experimentou ali. Então, é uma oportunidade de você ver. Mas eu sempre digo para todo mundo, não se case com os números, não. Olha, funcionou hoje no 6, vai ser sempre 6. Não. Cada situação é diferente, o cachorro vai estar eventualmente exposto a estímulos diferentes, em lugares diferentes. Então, o número é simplesmente o que você vai precisar naquele momento para influenciar o cachorro naquele momento para responder daquele jeito que você quer. É isso, tá? E você pode subir e descer dos números a hora que você quiser. Então, é simplesmente uma questão de saber usar o nível certo, no momento certo, para ter a resposta certa. Mas é isso aí. Eu sempre levo também. Quanto mais as pessoas verem, experimentarem, é melhor. A empresa usa nos clientes antes de usar no teste. Sempre. É isso aí, Jackson, é isso aí. A primeira coisa eu falo, deixa eu colocar em você, no seu braço, onde você quiser, para você ter a sensação. E assim, eu sou bem franca, tá, gente? Eu não usaria nada em ninguém que eu não uso com os meus cachorros. As minhas cachorras usam todos os dias. Vocês acompanham aqui meu Instagram, eu sempre posto elas usam todo dia. Então eu jamais usaria nos meus cachorros uma coisa que eu achasse que fosse ser prejudicial. Do mesmo jeito a ProColor, do mesmo jeito a caixa de transporte. Tudo que eu sugiro para vocês, eu já testei aqui, na minha casa, com os meus cachorros. Então, eu posso atestar para vocês que não vai ter problema nenhum. Se você usar do jeito certo, né? Lógico. Bruna disse, em breve estarei dando lar temporário para uma pit gestante. Estou achando um pouco de trabalho, com o que já tenho. Eu te mandarei muitas respostas e feedbacks. Muito obrigado pela força que você me traz todos os dias. Bruna, querida, maravilha. Tome cuidado, tá? Ela vai estar gestante, então é importante você manter ela no espaço dela. Seja paciente, porque você vai ver um monte de comportamentos diferentes na fase de gestação e talvez não sei se você vai ficar com ela depois por esse período de amamentação, tá? Muito importante advogar pelo espaço dela, ter certeza que ela tá super saudável, a alimentação dela tá direitinho, tá? Que você não vai expor ela a situações de risco nessa hora. Que eu digo assim, interação com outros cachorros, nada disso é necessário agora. O importante é ter certeza que você vai advogar por ela, tá? É uma fase onde a fêmea fica um pouco mais frágil, ela precisa de mais nutrição, ela precisa de mais descanso para ter certeza que os filhotinhos vão vir ok. Mas vai me dando sim. Com certeza vai ser super legal poder acompanhar esse processo aí com você. Ju disse, Raquel, vem Juiz de Fora para Minas, vou fazer uma broa e café para você. Sou louca para te conhecer. Ah, eu adoraria, sabia? Esses dias eu tava falando com alguém que assistiu o meu canal aqui também, mandou uma mensagem para mim, também mudou para Minas. Eu adoro. Tem bastante tempo que eu não vou em Minas, eu adoraria ir. Mas, em breve, com fé em Deus, Ju, com fé em Deus eu vou. Ai, adoro essas coisinhas de Minas, comidinhas. Delson disse, boa noite, seu trabalho é maravilhoso, gosto muito, parabéns. Delson, querido, muito obrigada, tá? Renata disse, boa noite, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, tô te conhecendo hoje, já tô amando. Não, Renata, obrigado, seja bem-vinda aqui, tá? A Aline disse, depois que passei a assistir seus vídeos, passei a pensar bastante sobre a relação com minha cachorra e como posso melhorar e atender as necessidades dela e não as minhas. Valeu, Raquel. É isso aí, Aline. Eu acho que é o equilíbrio, tá? Eu acho que a gente pensar o que a gente pode proporcionar para os cães, o que eles proporcionam para a gente, como é que a gente equilibra essa vida sem a gente se anular, nem necessariamente anular o cachorro, né? A gente pode ter uma vida bacana tendo cachorro, você pode ter vida social, você pode ter profissional A, B, C ou E, ou diga, não é para mim, não posso atender esse caso, procure um profissional mais habilitado. Várias pessoas às vezes me perguntam aqui sobre treino de guarda e proteção. Eu não tenho a menor ideia de treino de guarda e proteção. Eu sempre falo, você procure um profissional para fazer treino de guarda e proteção. Procure um profissional para fazer... Enfim, tem uma série de outras coisas que eu não faço. Eu não treino cachorro para agility, eu não faço guarda e proteção, eu não faço cachorro de faro, eu não faço nada disso. E tem vários profissionais que fazem. Então, é só você saber o que é que você faz, o que é que você pode fazer, o que é que você pode oferecer, e simplesmente dizer, para o que você precisa,
com certeza vão ter outros profissionais. Se você tem uma lista para apresentar, apresente. Se não, simplesmente peça para a pessoa fazer a pesquisa dela. É só isso, né? Raquel disse, boa noite, eu tenho um Shih Tzu macho, ele é muito possessivo, late muito e me avança quando andamos com ele. Você falou que ele é muito ansioso. O que acontece, Raquel? Cachorros possessivos, tá? Eu acho importante, eu escrevi um texto há bastante tempo atrás sobre isso, e eu acho que o caso de cães possessivos, a possessividade, quando a gente fala de guarda de recurso, ela acaba sendo a última consequência de um cachorro que, na verdade, tem uma série de outros problemas. Então, você mencionou ansiedade, você falou de possessividade. As perguntas importantes para vocês são, como é a sua vida com esse cachorro? Então, aonde eu quero chegar? Como que é o seu dia? Aonde esse cachorro dorme? Como ele come? Aonde ele come? Existe algum tipo de restrição para ele? Você caminha com ele? Como essas coisas acontecem? Como você introduziu ele na sua vida? Porque o que provavelmente acontece, eu já estou me adiantando antes de você responder, se você quiser responder, muito provavelmente ele é um cachorro que tem muita liberdade, muito provavelmente ele é um cachorro que circula pela casa e vai para onde ele quer, quando ele quer. Provavelmente ele come quando ele quer e como. E quando eu falo do como comer, tá, gente? Eu falo de ritual de alimentação. A gente acha que é bobagem, que é só pegar a comida, pôr no pote e colocar no chão, mas existe um valor enorme se você souber usar a comida do dia a seu favor. Seja num ritual com o pote, ou seja num ritual onde cada grão de ração tem um valor, tá? Ansiedade. Ansiedade está diretamente ligada à situação que você vive com seu cachorro, ou seja, o quanto você nutre a ansiedade. Recentemente eu tenho falado bastante sobre a questão de você corrigir os pequenos sinais de instabilidade no seu cachorro. Ou seja, um exemplo simples, hora de comer. Tem vários cachorros que mais ou menos sabem, partindo do princípio que o seu cachorro não tem comida no chão. Eu espero que não, tá? O cachorro vai comer. O cachorro já fica relativamente agitado, antecipando a possibilidade da comida. Esses dias, foi nesse vídeo, inclusive, que um monte de gente veio para cima de mim. Eu mostrei a Kika e o Zico na cozinha, e eu mostrei um momento muito sutil onde eu corrigi a Kika. Era simplesmente por conta de uma posição e o rabo dela balançando. Porque eu conheço ela, eu sei aonde as coisas começam. E aquele vídeo foi um excelente exemplo para mostrar que você não pode esperar a ansiedade chegar no extremo, ou a possessividade chegar no extremo, ou a reatividade chegar no extremo. Você tem que saber fazer uma boa leitura e corrigir esses pequenos sinais, que são indicativos de que a explosão pode acontecer daqui a 2, 3 ou 10 minutos, porque é ali que você precisa corrigir. Então é quando você corrigir de forma mais efetiva, mais leve, a mensagem é simples, não é isso, eu quero que você relaxe. Então, no seu caso, Raquel, teria que olhar tudo, tá? Cães possessivos, para mim, no geral, é reconstruir a rotina inteira. Primeira coisa, caixa de transporte. Primeira coisa que você elimina de um cachorro possessivo é a liberdade de escolha e fazer o que ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer. Então, a caixa de transporte, de novo, entra em tudo que a gente falou no começo dessa live aqui, tá? Estabelecer uma boa rotina, regra para tudo. Regra para entrar na caixa de transporte, regra para sair, esperar para sentar, esperar para deitar, esperar para fazer tudo. Na sua sala, tirar todos os privilégios, tá? Não tem brinquedo disponível, não tem ossinhos disponíveis. Lembre que assim, o cachorro só pode se tornar possessivo se o recurso está disponível para disputa, tá? Se o recurso está disponível para disputa, ele vai tentar. Agora, se nada disso está disponível, ele não vai tentar. Então, cães possessivos dorme na caixa de transporte. Acordou, eu vou lá, pego a guia, coloco a guia, tiro ele da caixa de transporte, vamos usar o banheiro. Usou o banheiro, vamos beber água, vamos fazer uma caminhada legal. Voltou da caminhada, beleza. Deita aqui, exercício do place, meia hora, depois eu venho te oferecer a comida. De preferência, comida só nos treinos, tá? É o que eu faria. Você falou, ele fica na varanda, mas quando quer entrar dentro de casa fica muito bravo, avança na porta e não adianta corrigir, ele fica mais bravo. Raquel, eu acho que você precisa de ajuda presencial, tá? Varanda não é uma coisa que eu uso, nunca peço para as pessoas deixarem cachorros na varanda, inclusive porque eu moro num bairro onde, infelizmente, tem muita gente que faz isso, tá? O que provavelmente está acontecendo com você você está com uma situação drástica, que chegou no limite, que você não sabe como lidar. E é muito comum o que está acontecendo com você, porque você fez o quê? Não tem condição de conviver com ele assim, eu vou isolar ele no outro ambiente. Você isola no outro ambiente, só que o que está faltando para esse cachorro é orientação, tá? O que eu vou fazer? Não adianta, cachorro não é como criança, que a gente coloca, eu vou colocar você nesse ambiente e você vai refletir sobre o que aconteceu. Não. Cachorro, consequência, ela é imediata, é no momento que a coisa aconteceu. Talvez eu acho que precisaria existir para você
um suporte presencial, no sentido de alguém sentar e conversar e ver você, ver o cachorro, porque eu acredito que tem várias coisas do lado pessoal que podem melhorar no seu contexto de convívio com esse cachorro de forma geral, tá? Não existe uma solução específica, ou só corrija esse específico momento, porque você mesmo falou, tá vendo? Existe a forma não efetiva de correção, que é o que você acabou de falar. Você falou, não adianta corrigir, ele fica mais bravo. O que você faz? O que você considera uma correção? E muita gente acredita que correção, e eu já vi isso acontecer várias vezes, é comum. Tem gente que grita, diz não, e eu nervoso, isso não é correção. Isso nada mais é do que uma expressão de frustração da sua parte. Para o cachorro não representa nada a não ser mais energia que você está colocando numa situação que já não está favorável, tá? Então é reconstruir tudo do zero. Muitos cachorros chegam no ponto que o seu chegou porque tiveram demasiado afeto, demasiada liberdade, permissividade, muitos brinquedos, muitos ossinhos, comida à vontade, carinho à vontade, tá? Então, normalmente a gente imagina o contrário. Um cachorro vai eventualmente se tornar um cachorro perigoso, complicado, se ele tiver passado por maus tratos, não necessariamente, tá? Ou tudo depende da definição que a gente vê disso daí. Mas são extremos, tá? Talvez você tenha começado essa relação num tom mais emocional, você tenha pegado um shih tzu porque você imaginou que todos os shih tzus são bonzinhos, e eu acho que tá aí o seu exemplo, é um bom exemplo para a gente ver que esse tipo de comportamento, esse tipo de reação não está restrito a nenhuma raça, tá? Todos os cachorros podem chegar até aí. E isso é muito complicado, principalmente porque a gente está falando de um cachorro que precisa de muito manuseio para manutenção. Cachorros com pelo longo precisam ser escovados, precisam ter os olhos limpos, precisam ser tosados. Então, tudo isso vai fazer parte do contexto, tá? Chame ajuda profissional, tá, Raquel? De verdade. Não estou querendo pular a sua pergunta, nem deixar de te dar o tempo necessário aqui. Mas eu conheço normalmente quando a forma como as pessoas me perguntam, eu já entendo mais ou menos onde elas estão. No sentido de conseguir absorver, compreender o que eu estou querendo dizer aqui. E não que você seja menor do que ninguém, pelo contrário, você é só mais uma pessoa que eu acho que a ajuda presencial absolutamente vai fazer toda a diferença para você, tá? É tratar desse caso de forma individual, mas a melhor dica que eu posso te dar é essa, tá? Não espere esse cachorro chegar num ponto onde vocês não consigam mais manusear. Porque aí sim você vai estar numa situação muito perigosa, tá? Se você consegue pegar esse cachorro, colocar uma guia, uma coleira nele, ótimo. Comece introduzindo a caixa de transporte e chame ajuda profissional. Daí para frente tem milhões de variáveis que podem acontecer e vão depender muito da sua rotina de vida, da dinâmica que você tem, do tempo que você tem, e assim vai, tá? Então é isso mesmo, você falou mimei muito, agora ele não obedece. É isso aí, Raquel. Mas, acontece com várias pessoas, tá? O importante é que você está querendo ajuda. Então, se você precisa de ajuda agora, de verdade, de coração, meu melhor conselho. Se você consegue pôr uma guia ou coleira nele, tem algumas coisas que você vai conseguir fazer. Que vai ser introduzir a caixa de transporte para ele, eventualmente caminhar com ele mesmo, que não seja da melhor maneira, mas ter ele na guia e coleira para que um profissional possa entrar na sua casa, sentar e discutir sobre esse assunto com você. Porque talvez seja um processo um pouco mais longo, alguém precisa te acompanhar durante algum tempo para que você realmente bote ele no lugar, tá? Você não precisa viver assim, seu cachorro também não. Tem formas de fazer as coisas do jeito certo. Se precisar de ajuda, pode entrar em contato comigo, com quem você quiser, tá? Profissional de sua preferência. Mas chame, vai fazer toda a diferença, principalmente para você, tá? Acho que você é o lado, talvez, dessa equação que vai precisar de mais ajuda, porque é você que vai ter que lidar com tudo isso aí, tá bom, querida? Um beijo enorme. Obrigada por mandar sua dúvida aqui, tá? Que é sempre tudo muito esclarecedor para todo mundo que assiste. Quem mais tinha mandado aqui? Márcio tinha dito, Marlene tinha dito, Kiara na cama, pois à noite lhe permito isso. No início, em que me deito, ela vem comigo, mas a coleira eletrônica resolve rapidinho. Marlene, assim, eu acho legal até você ter colocado isso aqui. Cadê? Ai, meu Deus, esse negócio fica pulando. Cadê? Aqui. Eu acho legal você falar isso, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, existe uma regra, né? O cachorro pode ou não pode dormir na cama, pode ou não pode subir no sofá. Todas essas decisões eu acho que são super individuais de cada um. O que eu falo para todo mundo é o seguinte, se você vai permitir que o seu cachorro suba no sofá, você tem que ter a habilidade de tirar ele do sofá, com o comando verbal. Essa é a minha premissa, tá? Porque eu não quero que você dê um privilégio para um cachorro que não está pronto, que não tem esse grau de respeito por você. Então, acho que privilégio e respeito andam juntos. E existe uma fase de aprendizado de vida com o cachorro que você tem que conquistar esse respeito, com práticas diárias. Então, sempre lembrem o seguinte, vocês têm a vida inteira para dar privilégios para os cachorros. E a fase de estabelecer uma relação de respeito precisa existir antes.
Depois disso, não tem problema. Aqui em casa, meus cachorros sobem no sofá, na cama, mas descem na hora que eu mando descer. Então, eles já ganharam certos privilégios, porque eles são cachorros que me respeitam. Isso, para mim, é número 1, tá? Então, se você consegue resolver, e você falou que você tem a coleira eletrônica que você consegue resolver, maravilha, não tem problema nenhum. É individual de cada um. Façam a forma como vocês acham melhor, mas sempre lembrem de respeito em primeiro lugar, tá, gente? Nunca deixe o quadro desequilibrar e degringolar a ponto de que vocês não consigam mais ter o controle da turma. De Castro, boa noite. Primeira vez assistindo, já estou esperando o próximo. Querido, obrigada mesmo. Diogo disse: meu cão tem 7 meses e ladra para as pessoas na rua quando elas tentam se aproximar demasiadamente rápido, colocando a mão por cima da cabeça, mas depois, com a devida aproximação, ele aceita muito bem. Deveria me preocupar? Diogo, isso aí é a típica situação que eu gosto de advogar pelo meu cachorro, tá? O que acontece? Quando você está andando com o seu cachorro na rua e as pessoas se aproximam do seu cachorro com a intenção de tocar e imediatamente que o seu cachorro tem essa reação adversa de latir de volta, né? Ou significa o quê? Que o seu cachorro está desconfortável com essa situação. Tem os dois lados da moeda, tá? Eu não quero que o meu cachorro fique latindo para estranhos, porém, eu quero advogar pelo espaço dele. Então, eu, na rua, não deixo estranhos mexerem com os meus cachorros. E para mim isso é uma regra. Eu não deixo os meus cachorros engajarem com pessoas estranhas e eu não deixo meus cachorros engajarem com cães estranhos. Quando eu estou na rua com eles, eu quero que eles andem comigo, do meu lado, eles estão participando de uma atividade comigo. Estranhos não tem nada a ver com isso. Então, eu sou educada sempre, eu falo, não, por favor, não. E vou andando. Eu normalmente não fico buscando esse contato visual com as pessoas, e quando as pessoas tentam ser um pouco mais invasivas, eu digo não. Já aconteceu várias vezes comigo, inclusive em ambientes sociais diferentes, quando eu estava indo no shopping com elas por causa do calor, teve uma menina que veio correndo de dentro de uma loja e fez: ai, por favor, eu gosto tanto de cachorro, eu posso pegar? Eu falei: não, desculpa, hoje não. Obrigado e acabou. Lembre assim, você não precisa agradar estranhos. A menina super entendeu e foi tudo normal, tá? Eu acho que a gente não precisa ser rude necessariamente, apesar de que em algumas situações talvez você precise ser, mas no dia a dia, é mais uma prática de estabelecer limite. Você praticar isso todo dia com estranhos, você vai ter até mais facilidade de praticar isso com o seu cachorro. Então, eu acho importante a gente lembrar que você não precisa agradar as pessoas que estão na rua. Você não precisa permitir que o seu cachorro seja acariciado por pessoas estranhas. Não. Até porque isso representa, em parte, uma quebra de confiança do seu cachorro com você. Lembre que no mundo animal, grupos estranhos não se misturam, tá? Então, na cabeça do seu cachorro não faz muito sentido uma pessoa que ele nunca viu entrar no seu espaço, se sobrepor a você e fisicamente tocar nele. Muitos cachorros se tornam reativos e eventualmente começam a morder pessoas por conta disso. Então, minha resposta para você seria: sim, você deve se preocupar. E como você resolve isso? É isso, advogando pelo seu cachorro, tá? Seja tranquilo. Ó, uma coisa legal, até trouxe para mostrar para vocês e esqueci aqui, ó. Tem um coletinho que às vezes as pessoas me perguntam, ou a pessoa às vezes não tem, fica meio sem graça de fazer esse tipo de coisa na rua. Esses coletinhos vocês conseguem comprar na Amazon, tá vendo? Isso aqui vocês conseguem customizar, tá? Isso é um velcro aqui que você pode escrever qualquer coisa. Então, aqui está escrito Service Dog. Você pode escrever cachorro em treinamento, o que você quiser. Se você põe um coletinho desse na rua e sai com o seu cachorro, as pessoas... Por exemplo, nos Estados Unidos é super comum. A pessoa que está treinando com o cachorro sai com um coletinho desse que aqui diz Dog in Training, ou seja, cachorro em treinamento, tá? Você pode pôr o coletinho e as pessoas já vão saber que seu cachorro tem uma função, que não necessariamente é para a pessoa encostar no seu cachorro. Isso, eu já usei várias vezes esse coletinho. Eu acho uma alternativa bem legal. Inclusive, eu faço essa sugestão quando eu vejo que a pessoa fica muito desconfortável de ter essa postura na rua, porque isso também te empodera. Aí, se a pessoa vier, você fala assim, ó, ele é um cachorro que está em treinamento, ou é um cachorro de trabalho, seja o que for, não importa para a pessoa se você está falando necessariamente a verdade ou a mentira. Ele é um cachorro que está em treinamento, sim, isso é a realidade. A função que ele vai fazer já é uma outra história. Então, é uma forma legal também de você manter as pessoas um pouco mais longe. Porque existe esse mito de que o cachorro tem que socializar na rua e tem que conhecer todo mundo para ele não ter problema com pessoas. E, às vezes, a fórmula é inversa, tá? Eu acho que a primeira coisa que você ensina para um cachorro, principalmente no centro urbano, é ele respeitar as pessoas. Até porque lembre que nem todo mundo gosta de cachorro. E eu não quero que o meu cachorro saia na rua procurando carinho e afeto de todas as pessoas estranhas que atravessem o caminho dele. Então, eu faço questão que as minhas cachorras respeitem o espaço das pessoas. E para isso, eu tenho que respeitar o espaço delas. Ou seja, eu tenho que ser a pessoa que advoga pela nossa bolha
E eu vou garantir que só quem vai interagir com meus cachorros são as pessoas que eu eventualmente escolher. Então, boa parte do tempo, 90% do tempo, não vai existir interação, e às vezes 100% do tempo. Eu vou escolher, e muito pouca gente vai estar apta a ter essa interação com elas da forma como eu disser que vai acontecer, e o mesmo vale para outros cachorros, tá? Então, eu faria isso, tá, Diogo? É uma forma de você prevenir que o seu cachorro eventualmente acredite que você não sabe lidar com essa situação e amanhã ele escale para uma reação um pouco mais perigosa, tá? Então, eu faria dessa forma. Roger disse, tenho acompanhado o seu canal há uns 8 dias e não deu tempo de ver todos os vídeos ainda, mas já aprendi muito. Mas não vi a minha dúvida ainda. Tenho 2 Rottweilers, uma de 13 anos e uma de 2. A velha é um amor, mas a novinha é reativa a crianças e outros cães. Ainda tem como resolver essa reatividade dela mesmo, já tendo 2 anos? Claro, Roger, claro, nunca é tarde, tá? Na verdade, assim, por mais que você tenha 2 cães da mesma raça, eles sempre vão ser indivíduos diferentes, tá? Então, sempre lembre que por mais que você tenha uma cachorra de 13 anos que sempre teve um comportamento maravilhoso com crianças, não significa que a próxima vai ter igual. Tem muito de insegurança nessa primeira fase. Muitas vezes você tem que lembrar que crianças se movimentam rápido, falam rápido, não necessariamente têm tanta habilidade com o cachorro. Então, o que é que você tem que pensar? Veja o que eu acabei de falar, tá? Essa reatividade. Talvez ela tenha sido introduzida ao universo de cães e crianças sem alguém necessariamente advogando por ela, ou seja, observando que talvez ela não tivesse 100% segura com aquela aproximação e agora a reação dela se tornou essa. Talvez até seja o embalo do que eu estava acabando de falar para o Diogo aqui. Você pode fazer um treinamento legal com a coleira eletrônica e intervir, porém, não esqueça de advogar por ela, tá? Especialmente no quesito criança. E não é pela raça da sua cachorra, não. Eu faço isso com as minhas cachorras, são 2 vira-latas pequenas, tá? Eu acho que a interação de criança e cachorro também foi uma coisa muito romantizada. Tem muita gente que gosta de postar milhões de vídeos dos cachorros deitados, dormindo com a criança, e a criança fazendo e acontecendo com o cachorro. Eu sou bem franca com vocês. Eu prefiro que exista uma relação de respeito entre o cachorro e as crianças, tá? Lembre-se, você está misturando 2 coisas perigosas. Criança está na fase de descoberta de corpo, de habilidade física. A criança não tem nenhuma noção de leitura de linguagem corporal. E muitos cachorros não toleram isso, tá? Então, o primeiro passo para você, principalmente quando a gente lida com reatividade, é estabeleça uma relação de respeito. Então, a coleira eletrônica é uma ferramenta que vai te ajudar, dentro do processo de aprendizado correto, a mostrar para sua cachorra que essas coisas ela precisa ignorar. Porém, o seu lado da moeda tem que existir. Ou seja, eu não quero que você saia na rua e deixe ela conhecer todos os cachorros na rua. Se você está pedindo respeito por parte dela, o mesmo respeito tem que ser dado a ela. Então, na rua, eu quero que ela ande do seu lado. No momento que ela estiver distraída, no momento que você sentir que ela olhou para outro cachorro, você vai corrigir. Mas é seu papel também não permitir que esses cachorros invadam o espaço dela, tá? Aos 2 anos, ela é super nova. Não tem idade, tá, gente? Eu acho que a única situação que impede um cachorro de ser treinado novamente talvez seja um problema de saúde. Uma inabilidade de caminhar, um outro problema mais grave. Mas, assim, o processo de aprendizado é para a vida, tá? Então não se preocupe com isso não, que você tem mais do que chance de fazer isso. Aproveite e dê uma olhada nesse artigo também, as 5 melhores referências de coleira eletrônica. Se você nunca usou a coleira eletrônica, eu sempre indico todo mundo dar uma olhada lá, tá? Vocês vão ter a oportunidade de ver muita coisa visual, vocês terem uma noção de como introduzir isso. Lembre que treinamento é tudo que faz parte da vida do cachorro. Então, não foque só nesse ponto, na reatividade dela com crianças e outros cachorros. Muito provavelmente tem outras coisas a se considerar na rotina dela que podem melhorar. Seja a rotina de atividade física, como a atividade física está sendo conduzida, seja na interação dela com a outra cachorra mais velha da casa, seja no que normalmente ela faz dentro de casa e como que ela lida com as pessoas da sua família. Então, sempre olhe o quadro inteiro. Não foque só no que hoje te incomoda, porque isso é muito particular. Tem algumas pessoas que falam que o cachorro não tem problema nenhum, só esse. Mas tudo depende da sua perspectiva. Talvez tenham outras coisas aí que não soem necessariamente como um problema para você, mas que poderiam ser melhores, tá? Lembre, reatividade está sempre um pouco amarrada com a certa hesitação e a incerteza de que existe alguém que pode resolver esse problema. É quando o cachorro não tem esse perfil de liderança e ele se sente obrigado a ocupar esse papel porque ele acredita que ninguém mais vai resolver. Comece a pensar mais ou menos por aí, tá? Mas depois, se você quiser me dar mais detalhes aí sobre o seu caso, fica à vontade, eu posso depois fazer um vídeo mais específico para você, tá? Juan, querido, Juan disse, Raquel, saudade dessas lives, para variar, tô no plantão, mas amanhã eu vejo tudinho. Maravilha, meu bem, um beijo enorme.
Átila disse, acompanho sempre seu canal, estou assistindo e adquirindo conhecimento, direto de Fortaleza. Oh, meu bem, Fortaleza, que maravilha. A Vanise tinha deixado aqui, minha cachorra tem 13 anos e não parece. Não parece, ela é muito conservada, mas começou a ficar com a respiração muito puxada. Mas à noite eu abro a porta do quarto, ela respira ar fresco e para, é normal. Vanise, pergunta desse tipo, faça para o seu veterinário, tá? Eu não sou veterinária e eu não estou apta a te dar nenhum conselho relacionado à saúde. Mas como ela é uma cachorra mais velha, se você está vendo que ela tem dificuldade de respirar, vá, faça uma visita ao seu veterinário, de repente faça os exames que a sua veterinária vai te indicar, mas é muito importante você ver como que está a situação dela por dentro. Coração, pulmão, rim, enfim, tudo isso vale, tá? Fique bastante atento, eu sei, eu tenho cachorros, mas cachorro, na verdade aqui em casa todo mundo já tá na curva, na curva dos 10, né? O Zico tem 11, a Kika já tá na casa dos 10 aí pelos meus cálculos, a Lúcia nos 9, então é sempre importante a gente ficar esperto em relação à questão de saúde, tá? Mas consulte um veterinário, tá? Ele vai ser a melhor pessoa para te responder em relação à questão de saúde. Rogério disse, os cães vão construindo o comportamento diante dos limites que são determinados. Eles precisam de uma direção que nós temos a obrigação de lhes dar. Sou seu fã, suas dicas são aplicáveis por tutores e profissionais. É isso aí, Rogério. É isso aí. Exatamente, você deu uma descrição sensacional, que é essa construção do comportamento diante dos limites que são apresentados. Esses dias eu estava vendo uma live de um pessoal bem bacana lá nos Estados Unidos, e eles estavam falando justamente sobre isso, né? A única coisa que vai fazer o seu cachorro repensar uma atitude negativa é a possível consequência dela. Isso é real, a gente às vezes não gosta de ouvir isso, mas isso é pra gente também, né? Eu sempre dou esses exemplos de porque multa de trânsito, por que você dirige hoje mais devagar e você usa o cinto? Porque existe uma multa, existe uma consequência. Tem tantos exemplos no dia a dia da gente, né? Seja no seu trabalho, na sua empresa, seja na sua relação afetiva, familiar. As limitações estão ali. É que a gente já convive com elas há tanto tempo, a gente acaba nem percebendo, mas elas estão ali. Então, pode parar para pensar, quem é casado, pense qual que são as regras dentro do casamento de vocês, como é que a família de vocês funciona, quem tem filhos, como vocês educam seus filhos. Limitações e restrições fazem parte, tá, do processo de educação e de inclusão social de cada indivíduo, seja ele um animal que for. Então, é importante a gente sempre lembrar sobre isso, tá? Mas é isso, gente. A Brutus disse, esse caso de cólera é bem complexo. Muitos, infelizmente, não sabem usar a ferramenta e acabam causando um desconforto desnecessário ao animal. Trabalho também com e-cólera, mas também sou julgado muitas vezes. Por erro de outros profissionais da área, houve um vídeo vazado na internet onde o seminário feito em Uberlândia mostra o profissional usando de maneira cega a coleira eletrônica em um cão em conflito. São situações como essa que acabam fazendo com que o uso de equipamento seja marginalizado. Querido, eu concordo com você. Tem muita gente usando muita coisa errada, tá? Não só a coleira eletrônica, mas como muitas outras. Infelizmente, esses momentos, como você falou, que aconteceu esse episódio, um vídeo de um momento errado, circulado com a intenção errada, tende a ter um impacto muito maior do que, sei lá, 20, 30 outros profissionais fazendo do jeito certo. Mas por isso que eu acho que é importante para todos nós que fazemos esse trabalho todo dia, quanto mais a gente mostrar o trabalho sendo feito do jeito certo, melhor. Eu acho que não existe contestação diante de provas, né? Diante de evidências. Então, a melhor forma de educar é mostrando, é fazendo. Então, eu tento fazer o máximo de vídeos possíveis quando eu trabalho com cães diferentes e até quando trabalho com os mesmos cachorros, até com as minhas mesmo. Então, eu tento mostrar o máximo possível o trabalho sendo feito do jeito certo. Porque, da mesma forma que tem pessoas que usam a coleira eletrônica de maneira errada, eu já presenciei isso em situações onde eu não estava lá na capacidade de uma pessoa para treinar cachorro, eu estava como uma pessoa dentro de um evento e eu já vi várias vezes. Como eu já vi pessoas usarem outros equipamentos de maneira errada também. Mas eu acho que, é como eu falei no início, essa forma, com esse tipo de informação empacotada e distribuída como se fosse realidade unânime, é muito mais comum do que o outro lado, que é a gente mostrar todo dia o que a gente faz. Então, acho que todos nós, como profissionais, como que a gente pode contribuir mostrando um trabalho sendo bem feito todo dia. Acho que essa é a melhor maneira, tá? É bom que hoje em dia todo mundo tem celular, que tem uma câmera, tem um vídeo. Eu ando sempre com o meu tripézinho, eu boto lá, deixo filmando e vou fazer minha aula. Depois eu volto e vejo e faço uma ediçãozinha legal para mostrar para vocês. Até porque se eu não fizer edição, vão ser vídeos de 1 a 2 horas e ninguém vai querer ver isso daí, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer isso. É mostrar o trabalho sendo feito do jeito certo. É isso aí. Sempre vão ter pessoas que vão fazer coisas erradas, infelizmente, né? Mas eu acho que cada profissional tem que ser responsável pela forma como ele apresenta o seu trabalho e cada equipamento que ele sugere. E eu acho que aí também entra o lado crítico, né, das pessoas, porque sempre lembra a coleira eletrônica, uma guia unificada,
uma Prong Collar, todos são objetos inanimados. Sozinhos eles não fazem nada, né? Eles dependem de alguém para manusear ele dentro do contexto. E ele, sendo manuseado dentro do contexto, ele pode ser feito com uma pessoa que tem habilidade, que pode fazer do jeito certo ou não. Então, para o público em geral, observem, só observem. Eu acho que para quem está procurando um profissional, quem que ajuda com os cachorros e está buscando ajuda presencial, procure a referência da pessoa, veja o site, veja as páginas, veja se a pessoa publica vídeos, veja como que é o trabalho. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem a possibilidade de conhecer profissionais sem necessariamente conhecer. A gente pode saber mais ou menos tudo como eles fazem, como o trabalho funciona, sem precisar pegar o telefone. E eu tento fazer isso da forma mais clara possível. Então, acho que todo mundo pode ter essa mesma chance, pode expor o seu trabalho dessa mesma maneira. Para quem é cliente, para quem está procurando um profissional, minha dica é, procure referências. Se você procurar um profissional que não tem nenhum vídeo, nem nada, não tem um site, não tem nada explicando, você não consegue entender a filosofia de trabalho da pessoa olhando de fora, aí a responsabilidade é sua de pagar para ver. É assim que eu vejo, tá? Eu acho que eu, como cliente, sou super exigente, então eu tento suprir essa necessidade no lado dos meus possíveis clientes e a minha audiência quando eu estou no lado do profissional. Mas eu acho que é mais ou menos assim. Paulo disse, Raquel, eu sempre vejo você. Essa semana que passou, vi você com o dog de focinheira, é um treinamento específico, moramos no mesmo bairro. Ai, Paulo, você me viu com uma batata, então, foi isso. Ah, então você mora aqui do lado. O que você me viu foi com a batata, que é uma fêmeazinha, que tem uma reatividade muito grande por conta de uma insegurança enorme, mas tem um vídeo dela aqui no canal, tem no Facebook também, dê uma olhada. Aí, ó, você é meu vizinho, eu nem sabia. Gente, mas é isso, não vou me estender mais, porque senão a gente vai longe, já estamos em 1h20. Cleiton disse, usa P900, segredo de cola é trabalhar no nível básico, necessário levar ao nível médio, em seguida baixar novamente e mostrar ao cliente utilizar. É isso aí, Cleiton, maravilha. Eu uso bastante a Mini Educator 300, eu uso a Easy também, e eu sempre recomendo às pessoas os modelos os mais simples possíveis para elas não se confundirem. O motivo pelo qual eu não recomendo tanto a PE para quem está começando, ela tem muitas funções. E eu já atendi alguns clientes que começaram com a PE e se confundiram. Parece que não, a gente está mais acostumado a usar, mas às vezes eu tento reduzir a possibilidade de erro, né? E a PE é mais cara também, né? Então a gente tem outras dentro desse mesmo fabricante, que é a 300, a 900, que são ótimas também para quem está começando. Mas é isso aí. Bruna disse, já separei um espaço só dela. Na verdade, aqui em casa, cada um no seu quadrado. Eu pretendo ficar com ela pelo menos 2 meses após o parto. Ai, Bruna, que legal. É isso aí. Mande todas as notícias, viu? Eu quero muito acompanhar esse pedaço. Aliás, acho que vai ser um processo de aprendizado super curioso para você ver, para você aprender um pouco dessa coisa da mudança, como a fêmea se comporta, a chegada dos filhotes, os primeiros dias. Ó, você vai ter de camarote a oportunidade de ver como os cachorros aprendem nos primeiros dias de vida. Vai ser sensacional, viu? Então, conta pra gente com certeza depois. Vitor disse, olá, consegui entrar ao vivo você de novo, que bom, maravilha. Raquel, diz os dias que você faz vídeo online para eu colocar na minha agenda e te acompanhar sempre. Ana, eu vou tentar, prometo que eu vou tentar voltar a fazer na agenda que a gente sempre fazia, tá? Que é domingo à noite. Então, meu plano é a gente fazer domingo, 8h30, tá? Se for um horário legal, acho que vai ser bacana. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou avisar vocês no Instagram. Eu quero tentar ver se a gente faz 2 dias na semana. Queria tentar ver se fazia, talvez, terça e sábado, ou quarta e sábado. Ou terça e domingo e quarta e domingo, porque acho que domingo é um dia mais tranquilo para todo mundo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tentar marcar com antecedência no Instagram, como eu fazia antigamente, tá, gente? Que eu acho que talvez seja a melhor forma. Mas é isso, gente. Foi muito legal. Denis disse aqui no final, tenho resolvido muitos problemas de cães que puxam na guia e também tem problemas com os demais cães na rua. Santa e Color, a educação canina de conhecer o aparelho e muitas informações. Denis, é isso mesmo. Facilita demais. Demais. A ferramenta é maravilhosa mesmo. E eu acho que a melhor forma de explicar, como você falou, por exemplo, cães que puxam na guia e a eventual reatividade, o que acontece? Você precisa comunicar para o cachorro que o que ele está fazendo é errado. E a coleira eletrônica é a forma mais clara de comunicação. Talvez essa seja a melhor explicação, né? A gente não tem que pensar só que é uma ferramenta de correção, é de intervenção, é de comunicação, tanto que ela tem outras funções, ela tem tom, vibração, uma série de outras coisas que podem ser usados como marcadores também positivos. Eu tenho usado bastante o tom também. Então, tom pode ser uma coisa para você liberar o cachorro de um comando, terminou o place, o tom faz liberar o cachorro, ou recall, enfim, tem várias coisas que você pode usar. Então, acho que o segredo, o nome do jogo aí é
é comunicação clara, talvez seja a melhor forma de descrever o que essa ferramenta pode trazer para a gente e para os cachorros de forma geral, né? E eu acho que ela empodera muitas pessoas, né? Principalmente quando a gente vê as pessoas que têm mais dificuldade em ter uma postura de liderança, as pessoas que têm mais dificuldade na habilidade manual mesmo, da coisa até com a guia, com o cachorro. Então, para essas pessoas é muito interessante você ver que quando a pessoa consegue um resultado, ela começa a materializar aquilo, é automático ela se sentir melhor. Ela tem na mão essa bolinha que começa a deixar ela mais forte, entendeu? Eu sempre falo que parece até um paralelo da era antiga, quando seu avô, pelo menos na minha época era assim, todo mundo tinha um rolinho de jornal, seu avô tinha um rolinho de jornal, o cachorro fazia alguma coisa errada, ele no focinho do cachorro. Era só segurar o jornal que a pessoa já se sentia diferente, né? Então, às vezes, é mais isso do que qualquer outra coisa, mas, sem dúvida alguma, o tipo de intervenção faz toda a diferença, faz uma diferença enorme. Mas é isso, pessoal. 1 hora e 26 minutos, foi maravilhoso. Muito obrigado, como sempre, a todos vocês que vêm por aqui. É sempre um prazer a gente bater esse papo. E, com fé em Deus, eu vou marcar para a semana que vem, no próximo domingo, a gente fazer esse bate-papo de novo. Tá bom, pessoal? Uma excelente semana para vocês, um ótimo fim de domingo para vocês. Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo, tá?